Olá! No nosso último vídeo, nós afirmamos que o Brasil vive um momento de desorganização. E isso foi provado recentemente, quando, em reunião no Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público, tenta partir para agressão física em relação a outro procurador. Isso é inadmissível. As pessoas que ocupam cargos junto ao Estado devem ter equilíbrio, devem ter maturidade, devem ter ética. Então prova a desorganização. E quanto a isso é que nós temos que lutar. Mas o nosso tema hoje não é este. O nosso tema é o Supremo Tribunal Federal. Nos termos do artigo 2º da Constituição Federal, são poderes da União, portanto poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Legislativo tem a função de elaborar leis e fiscalizar os demais poderes. O Executivo tem a função de administrar o Estado e, junto com o Legislativo, participar do processo legislativo no tocante à sanção das leis. E o Poder Judiciário é o poder que julga quando uma demanda lhe é proposta e julga de acordo com as leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Então, Ministério Público não é poder de Estado e Forças Armadas também não são poderes de Estado. Por isso é balela essa história que o Exército solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral informações sobre as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral, que é um poder ou órgão de um poder, não tem que prestar contas às Forças Armadas, que não são poderes. Mas o Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal estabelece que o Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros, que são escolhidos pelo Presidente da República e, após sabatina perante o Senado Federal, são nomeados, repito, nomeados pelo Presidente da República. O que se exige como condição é que tenha notável saber jurídico e mais de 35 anos. Mas o que nós estamos vendo no país é um desvirtuamento. Se nomeia ministro do Supremo Tribunal Federal em razão da sua origem de determinada religião, em razão de sua origem de determinado partido político, em razão de sua origem em determinado sindicato. E isso tem feito com que o Supremo Tribunal Federal hoje seja um órgão achincalhado, gozado nas redes sociais. O descrédito do Supremo Tribunal Federal está na boca de todos. Está nos bares, está nas esquinas, nas ruas, em todo lugar. Basta adentrar nas redes sociais para ver o que se fala do Supremo Tribunal Federal. E isso não é bom. Isso dá saudade de um outro Supremo Tribunal Federal, de seus componentes como Moreira Alves, Aliomar Baleiro, Nelson Hungria, um poder que não se penetrava em assuntos externos, um poder que não estava preocupado com a mídia, em aparecer na mídia diariamente, dando opiniões sobre vários assuntos, inclusive processuais, de casos em julgamento, o que é proibido. Então, penso que chegou o momento de alterar a forma de nomeação para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não pode esta nomeação tão importante ficar com exclusividade a uma única pessoa, o Presidente da República. Há necessidade que o Poder Legislativo, na função de poder constituinte derivado, reestude, reexamine essa questão e mude a forma de nomeação, como, por exemplo, exigir que um percentual de ministros do Supremo Tribunal Federal seja integrado por juízes de carreira, aqueles que fizeram concurso público, que passaram por comarcas pequenas, que tiveram contato com a população e que não tenham vinculação partidária, que não tenham vinculação com sindicatos, que não tenham vinculação com o partido político.
Possível também outra forma de alteração, que parte dos membros do Supremo sejam indicados pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. O que não se pode é admitir mais, aceitar mais esta nomeação como ocorre hoje. Porque quem sofre é todo o Poder Judiciário. O desgaste que o Supremo Tribunal Federal vem enfrentando na sociedade, algum motivo existe. E isso não pode mais ser aceito. O Supremo Tribunal Federal tem que voltar a ser aquele órgão do passado, um órgão respeitado, um órgão em que as pessoas acreditavam como um órgão supremo para colocar a paz. Não é uma situação simples, é complexa. Talvez tenha que se mudar, inclusive, a competência do Supremo Tribunal Federal, que hoje praticamente não é mais Corte Constitucional. É sim a quarta instância de julgamentos. Qualquer assunto que seja julgado hoje chega no Supremo Tribunal Federal. O juiz de primeiro grau vai para o Tribunal de Justiça do seu estado, depois vai para o Superior Tribunal de Justiça e chega no Supremo Tribunal Federal. Isso não pode ser função do Supremo Tribunal Federal. Há uma necessidade, sim, de uma reforma no Judiciário, de se criar uma Corte Constitucional, mas que nessa Corte Constitucional os nomeados sejam pessoas que não tenham vinculações externas ao Poder Judiciário, pessoas que tenham compromisso com a população, com a nação, com a sociedade, para que nós possamos novamente ter a segurança jurídica, para que o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal possa ser respeitado como já foi. É mais essa reflexão que trago para todos nós. Fiquem bem.